Seja uma montanha-russa ou um toboágua, nada faz o seu coração bater mais forte do que uma atração de parque temático de alta velocidade. Mas apesar de todos os cintos de segurança, barras de segurança e sinais de alerta, eles nem sempre são tão seguros quanto parecem. De má manutenção e pura negligência, a designs totalmente insanos, muitos passeios eram apenas acidentes esperando para acontecer. Então é hora de apertar o cinto e se preparar, enquanto damos uma olhada em mais atrações de parques temáticos que tiveram que ser encerradas. O Sand Blaster, o calçadão de Daytona Beach, é o famoso parque de diversões da Flórida. Embora uma de suas atrações tenha sido manchete nacional por todos os motivos errados há vários anos. A Sand Blaster, que era uma montanha-russa de aço bastante padrão de 16 metros, construída na década de 70, operava no calçadão desde 2013. Mas em junho de 2018, ocorreu um desastre quando o carro da frente da montanha-russa descarrilhou de repente, jogando 2 passageiros a mais de 10 metros no chão. É como ser empurrado para fora de um prédio de 3 andares. Ai, que dor. Milagrosamente, ninguém morreu. A atração foi fechada devido ao incidente e as autoridades da Flórida começaram a investigar. Mas o que encontraram chocou profundamente. Pouco mais de um ano antes, os inspetores que avaliaram a atração ordenaram que ela parasse na hora, depois que encontraram não uma, nem duas, e sim mais de uma dúzia de violações. Estes incluíam assentos danificados, corrosão excessiva e até uma grande rachadura no trilho. Essas não eram apenas coisas que um pingo de tinta poderia consertar. Então o passeio foi fechado para uma manutenção séria e reaberto 5 meses depois. Mas então, em maio, menos de um mês antes do acidente, o passeio falhou na inspeção de novo, devido à corrosão mais excessiva. Após ainda mais manutenção, outro inspetor deu luz verde para reabrir, mas apenas algumas horas depois, essa terrível tragédia aconteceu. Caramba, aquele inspetor estava de olhos vendados? Em uma análise, a investigação revelou que os carrinhos estavam chegando nas curvas muito rápido, a mais de 30 km por hora, causando o descarrilhamento. E para piorar as coisas, os engenheiros também encontraram evidências nos trilhos de que o Sand Blaster havia descarrilhado várias vezes no passado, sem nunca ter sido relatado ao Estado. A história sombria e clara negligência que o Sand Blaster ostentava selou seu destino, e a atração foi demolida em 2019. O Vortex. O Torrey Park gosta de se apresentar como o parque temático mais emocionante do Reino Unido. E isso é tecnicamente verdade, se emocionante para eles for aterrorizante, graças a um acidente que aconteceu lá em 2018. Seu passeio The Vortex foi projetado para girar as pessoas em um grande braço mecânico que gira em um eixo. Então, enquanto eles estão sendo girados, as pessoas também são balançadas de um lado para o outro, até 20 metros no ar. Parece a melhor maneira de deixar alguém tonto, mas em 2018, as pessoas assistindo que ficaram enjoadas. Quando o braço girou, seus passageiros gritando, algo enorme de repente caiu da atração, despencando em direção aos passageiros enquanto balançava de volta, e felizmente não acertou por meros centímetros. Os operadores desligaram o brinquedo na hora, temendo que pudesse ser uma peça crítica da máquina, e que o brinquedo pudesse quebrar nas alturas a qualquer segundo. Mas em uma inspeção mais detalhada, eles perceberam que era apenas um pedaço de espuma que tinha voado, de um dos assentos do passeio que estava fora de ordem. Aliviados, eles realizaram algumas verificações de segurança de rotina, antes de reabrir o Vortex, apenas 15 minutos depois. Essa passou perto. O acelerador vertical. Em 2019, 2 senhores com nervos de aço entraram nos assentos de The Vertical Accelerator, um passeio de estilingue no Cobra Adventure Park, na Flórida. Eles estavam sendo gravados por seus amigos, que os estavam provocando sobre sua próxima viagem de 49 metros em direção ao céu. You're gonna be screaming like sissies in about 10 seconds. I'm not. About 3. Yeah, you are. Agora, alguém notou como esses cabos da esquerda parecem desgastados e esticados em comparação com os da direita? Bem, continue observando, porque assim que o operador estava prestes a puxar a alavanca de liberação, algo realmente chocante aconteceu. Isso realmente foi por pouco. Se aquele operador tivesse notado o cabo mesmo um segundo depois, aqueles passageiros poderiam ter sido arremessados para o paraíso. Por sorte, ninguém ficou ferido e o passeio foi fechado na hora. Você pensaria que o Cobra Adventure Park iria lançar uma investigação completa sobre esse quase acidente. No entanto, eles apenas divulgaram um comunicado afirmando que todas as suas atrações sempre mantiveram os mais altos padrões de segurança. Desculpa, mas será que eles assistiram ao mesmo vídeo que acabamos de ver? Bem, uma rápida olhada no Google Maps mostra que hoje o brinquedo ainda está de pé. Você acha que essa falha perigosa no lançamento foi um acidente aceitável ou deveria ter sido encerrada para sempre? Conta aí nos comentários. O salto da fé. O próprio conceito de uma montanha-russa com um salto em pista é algo com que os viciados em adrenalina de verdade sonham, mas lamento dizer que um passeio tão insano não existe, e provavelmente nunca vai existir, graças a uma coisa pouco conhecida chamada física. Já que os trens de montanha-russa não têm motores, eles dependem de um equilíbrio delicado e em constante mudança de inércia, gravidade e energia para mantê-los em movimento. Então, sem a pista, eles são completamente imprevisíveis e incontroláveis. No entanto, essa limitação não impediu as pessoas de dar a vida a um loop sem trilho com
alguns efeitos visuais de primeira linha. Quer dizer, esse clipe parece tão realista que realmente se tornou viral, mas se fosse de verdade, a menor brisa tiraria aquele trem do curso e o faria cair no chão. Dito tudo isso, ninguém jamais seria burro o suficiente para tentar fazer uma pista de salto de trem, não é mesmo? Bem, em 1902, a Coney Island Cannon Coaster originalmente incluiria uma faixa que realmente iria saltar uma lacuna. Os trens teriam sido puxados até o topo de uma colina, passando por um grande túnel em forma de canhão, e em seguida lançados sobre uma lacuna na pista. Esta façanha que desafia a morte foi feita para fazer os passageiros se sentirem como se tivessem acabado de ser atirados por um canhão. Embora a pista tenha sido construída de acordo com as especificações, vários testes feitos com sacos de areia resultaram em um número catastrófico de colisões, e a ideia foi felizmente abandonada. A pista foi preenchida, mas com apenas 12 metros de altura, sem velocidade emocionante. Então o resultado ficou bem chato, mesmo para os padrões de 1902. Isso levou ao seu fechamento apenas 5 anos depois de sua construção. Caramba, o tiro saiu pela culatra. O tsunami. Com um nome desse, eu não iria te culpar por pensar que esse próximo passeio seria algum tipo de piscina de ondas insana. Mas por incrível que pareça, era uma montanha-russa de aço invertida, baseada no parque temático da MD, da Escócia. O passeio viajou pelo país como parte do carnaval da MD, antes de chegar ao parque em 2004. Mesmo que a montanha-russa de 20 metros fosse muito amada, ela não tinha o melhor histórico. Em 2011, ela quebrou, deixando os passageiros presos 18 metros no ar por 8 longas horas. Eles acabaram sendo resgatados por rapel para fora de seus assentos. Por mais que pareça um indutor de um ataque cardíaco, esse evento não é nada em comparação com o desastre que aconteceu em junho de 2016. Naquela tarde, o trem amarelo do tsunami estava correndo pelos trilhos quando, de repente, a coisa toda descarrilhou. Ele atingiu uma viga de suporte a chocantes 64 km por hora e despencou 9 metros abaixo, se transformando em uma pilha devastadora na frente do passeio. 2 adultos e 8 crianças ficaram feridos no acidente, mas apesar das cenas drásticas, nenhuma vida foi perdida. Uma investigação de saúde e segurança foi lançada sobre o acidente devastador, mas os investigadores não estavam preparados para o que encontraram. Já haviam sido feitos reparos nos eixos dos carros de passeio vários dias antes, porém, o metal de solda usado era totalmente incompatível. Isso significava que quando o trem entrava em uma curva crítica, os eixos falhavam, descarrilhando tudo. E para piorar a situação, um fiscal de passeio havia aprovado as obras apenas 16 dias antes do acidente. No final, o inspetor foi proibido de trabalhar. O tsunami foi removido do parque e a MD foi multada em pouco menos de $100 mil por violações de saúde e segurança. Pode não ter nada em comum com o tsunami de verdade, mas esse passeio com certeza acabou sendo um sério desastre. Tudo isso está fazendo você pensar 2 vezes antes de ir a um parque temático de novo? Bem, eu conheço um lugar onde você pode se divertir sem arriscar a sua vida. Aqui mesmo. É só clicar nos botões de curtir e se inscrever abaixo. E você vai ser o primeiro a saber quando eu lançar um novo vídeo empolgante. Tudo feito? Excelente. Agora, qual atração de terror será que temos a seguir? O Hypersonic XLC. O Hypersonic XLC no Kings Dominion Amusement Park, na Virgínia, tinha uma péssima reputação por ter uma espera de 2 horas por um passeio de 10 segundos. Embora isso seja meio mentira tecnicamente, pois o passeio durava 20 segundos. Usando um protótipo de sistema de compressão de ar, os pilotos foram lançados de 0 a 129 km em apenas 1,5 segundos, acelerando até uma colina de 50 metros antes de cair verticalmente do outro lado. E como essa senhora está prestes a demonstrar, é tão rápido quanto parece. Espero que ela tenha gostado do novo penteado. Inaugurada em 2001, essa atração protótipo única se tornou uma montanha-russa muito popular. No entanto, começaram a surgir rumores de que os passageiros que levantavam as mãos no início sofriam de ombros deslocados só pela força do lançamento. Parece que isso resultou em vários processos que foram tão prejudiciais ao Kings Dominion que o passeio foi forçado a fechar definitivamente em 2007. Isso é apenas 6 anos depois de aberto. Mas é o seguinte, eu não consigo encontrar nenhum registro dos processos, ou mesmo dos ferimentos. Acontece que a verdadeira razão pela qual o passeio foi fechado não foi porque era perigoso, e sim porque não era confiável. Por ser um protótipo, o passeio tinha que passar por meses de inatividade a cada temporada para manutenção, sendo um enorme peso nas finanças e recursos do parque, e acabou sendo colocado à venda. Mas nenhum outro parque estava disposto a correr tanto risco de um passeio, e por isso foi desmontado e esquecido. Não sei vocês, mas eu prefiro a desculpa do ombro deslocado.
O escorregador Emerald. O dia de abertura de qualquer parque de diversões geralmente tem pessoas gritando de emoção, mas o dia de abertura do parque aquático The Wave em Dublin, Califórnia, deixou uma pessoa gritando de dor. Em 2017, um garoto de 10 anos decidiu experimentar o novíssimo escorregador Emerald, que descia quase verticalmente 15 metros em uma piscina rasa abaixo. Ele estava bem dentro dos limites de altura e peso, mas quando chegou ao fundo, ele derrapou na água e foi arremessado para o outro lado no concreto. Ai, eu estaria chorando por minha mãe, mas essa pequena lenda se levantou e foi embora. Mesmo que ele não estivesse gravemente ferido, o passeio foi fechado apenas 90 minutos depois de ter sido aberto pela primeira vez. Os investigadores foram chamados para descobrir o que havia dado errado e colocaram um saco de areia de 35 quilos pelo escorregador, que pesava a mesma quantidade que o garoto. Mas quando atingiu a piscina, eles assistiram horrorizados quando também foi arremessado para os lados. Eles concluíram que a profundidade da piscina, no fim, causou uma parada rápida para pessoas mais leves. Esse foi um erro básico que deveria ter sido percebido no teste. O fabricante do escorregador, Whitewater, insistiu que realizou testes extensivos de todos os seus passeios, mas a investigação minuciosa determinou que era uma grande mentira. Não apenas isso, mas também revelou que eles tomaram arbitrariamente as restrições de altura e peso dos requisitos comuns de montanha-russa, sem provas de que mantinham as pessoas seguras em seus escorregadores. A família do garoto entrou com uma ação judicial e fez um acordo com o fabricante, que a contragosto assumiu total responsabilidade. O tobogã acabou sendo reaberto em 2018, após algumas pequenas mudanças no fluxo de água, e dessa vez conseguiu ficar aberto por mais de 90 minutos. Superman, Torre do Poder. A ideia de cair de uma montanha-russa em alta velocidade é aterrorizante, mas não é nada comparado ao que Caitlin Lassiter, de 13 anos, passou no Six Flags Kentucky Kingdom. Em 2007, ela estava se preparando para entrar no Superman, Torre do Poder, do parque. Foi um passeio de torre de queda que levantou os passageiros a quase 55 metros no ar, antes de derrubá-los a uma velocidade de 87 km por hora. Só de assistir é o suficiente para fazer o seu estômago revirar. Mas quando Caitlin estava sendo içada, o carrinho sacudiu e ela ouviu uma espécie de som estranho de chicote. De repente, um cabo que estava levantando o carrinho caiu em cima dela, e parte dele se enrolou em suas pernas penduradas. As pessoas aterrorizadas ao lado dela gritaram para os operadores pararem o passeio, mas não adiantou. O carrinho caiu e os cabos cortaram os pés da pobre Caitlin. Ela foi levada às pressas para a cirurgia, e os médicos conseguiram recolocar o seu pé direito, mas o esquerdo não teve tanta sorte, e ela ficou com ferimentos que mudaram sua vida. O passeio foi fechado, e após uma investigação minuciosa, nunca foi reaberto. Descobriu-se que o cabo defeituoso se deteriorou gradualmente ao longo do tempo, algo que os inspetores do parque suspeitamente nunca haviam notado. E para piorar, os operadores de passeios ouviram um ruído de estalo e não conseguiram apertar o botão de parada de emergência a tempo. Se tivessem, os especialistas acreditam que Caitlin teria saído com apenas alguns arranhões, em vez de 2 pés faltando. Todos esses fatores pesaram muito nos ombros de Six Flags, e a família de Caitlin processou o parque por negligência. Eles receberam um acordo não revelado, que incluiu cerca de $500 mil apenas em contas médicas. Diante desse desastre, o Six Flags demoliu o passeio antes do início da temporada de 2008. Passeio de Aço. A Torre do Poder não é o único passeio temático do Superman com um passado de super-vilão. O Passeio de Aço foi construído em 1999, no parque temático Darien Lake, em Nova York, que agora também é um local do Six Flags. Essa mega montanha-russa sobe mais de 60 metros e voa ao longo dos trilhos a mais de 110 km, dando aos pilotos um gostinho de verdade de como é ser o Super-Homem, só que sem a capa vermelha brilhante e cueca. No entanto, em 2011, o caos eclodiu logo depois que o sargento James Hackerman, um corajoso veterano de guerra que havia perdido as 2 pernas defendendo seu país, embarcou na carona. Ele sentou bem na frente. O trem deu a volta nos trilhos e estava se aproximando de uma das colinas menores quando, de repente, o sargento Hackerman foi ejetado de seu assento. Infelizmente, ele não sobreviveu, e o passeio foi fechado por tempo indeterminado. Uma investigação descobriu que no manual de treinamento dos operadores do brinquedo, afirmou que todos os passageiros devem ter 2 pernas funcionais. Isso acontece porque as restrições de passeio da barra em T são projetadas para manter os passageiros no quadril e na canela. No entanto, mesmo quando os amigos de Hackerman o colocaram no banco da frente, dando aos operadores uma visão completa de sua deficiência, eles não pensaram em impedi-lo de embarcar. Começaram a circular rumores de que um funcionário do parque havia dito a Hackerman que ele poderia entrar em qualquer um dos brinquedos, mas isso acabou sendo falso. Na verdade, ofereceram um folheto com informações de segurança sobre os passeios, mas ele recusou, alegando que já tinha uma cópia. Por fim, o passeio foi autorizado a reabrir, mas a culpa recaiu sobre os ombros de Darien Lake, e eles acabaram pagando um acordo não revelado de 7 dígitos. Embora essa não tenha sido a primeira vez do Passeio de Aço nos holofotes da mídia,
Em 1999, um homem pesando mais de 130 quilos escorregou do carro do passeio e foi jogado 3 metros no chão. Durante uma investigação, Darian Lake argumentou que as restrições funcionaram como deveriam, mas não conseguiu se encaixar adequadamente por conta de seu tamanho. Ele recebeu quase 3 milhões de dólares em compensação, e o passeio foi reiniciado depois que restrições mais seguras foram adicionadas aos trens. O Ciclone. A cidade de Nova York abriga a Luna Park, de Coney Island, um dos parques de diversões mais famosos do mundo. E bem no centro fica a lendária montanha-russa Ciclone. Inaugurada em 1926, essa icônica montanha-russa de madeira transporta os passageiros até uma altura de um prédio de 8 andares, antes de soltá-los em colinas e curvas, a quase 100 km por hora de tirar o fôlego. Mesmo o Ciclone existindo por quase 100 anos, ele não tem o maior histórico de segurança nos trilhos. Os passageiros são protegidos apenas por uma única barra de segurança, o que é fácil para alguns idiotas se levantarem e escaparem. Em 1985, um homem se levantou no passeio para uma dose extra de adrenalina, mas acidentalmente atingiu uma viga e foi jogado no chão abaixo. Então, em 1988, um trabalhador da construção civil deu uma volta no Ciclone e decidiu que ele também tentaria se levantar enquanto o trem descia uma colina íngreme. Como você pode adivinhar, ele também foi enviado para fora. Infelizmente, nenhum desses passageiros conseguiu sobreviver, mas como esses acidentes foram resultado de suas próprias ações, o Ciclone ainda opera até hoje. Mas vendo a semelhança de suas escolhas idiotas, você pensaria que o Luna Park teria reformado os trens com melhores restrições, não é mesmo? Ou no mínimo um teste de QI obrigatório. Bem, em vez disso, os operadores do parque apenas pintaram a placa de permaneça sentado no pico da montanha-russa. Agora, isso que é segurança em primeiro lugar. O gigante do Texas. Quando o The Texas Giant estreou em 1990, se estabeleceu o surpreendente recorde de ser a montanha-russa de madeira mais alta do mundo inteiro. Essa fera foi feita com mais de 900 mil metros de tábuas de madeira, compondo suas muitas colinas, quedas e curvas verticais. E a mais de 43 metros de altura, com a velocidade máxima de 105 km por hora, algumas de suas quedas eram como cair de um prédio de 13 andares. Por mais divertido que fosse, o passeio de madeira tinha uma terrível reputação de ser muito arisco. Isso levou à sua renovação em 2009. E eventualmente reabriu em 2011 como o New Texas Giant. Tudo estava indo bem, até os eventos de julho de 2013. Uma senhora maior estava montando o gigante quando, após a primeira descida íngreme, ela caiu do seu vagão de trem a chocantes 23 metros. Infelizmente, ela não sobreviveu, e o passeio foi fechado enquanto se aguardava uma investigação. Especialistas em segurança questionaram a escolha do sistema de retenção do passeio, que apenas protegia os passageiros com uma barra de segurança, apesar das altas velocidades e curvas extremas. No entanto, testemunhas se apresentaram alegando que antes que o trem deixasse a estação, a senhora havia alertado um atendente para o fato de que sua barra de colo não estava segura. Aparentemente, ela só ouviu o clique de trava uma vez, indicando que o mecanismo não havia travado corretamente. A atendente então fez um teste rápido em sua barra de colo, e apesar de seu tamanho e preocupações, garantiu que ela ficaria bem. Tô vendo. Em última análise, o trágico evento foi atribuído ao tamanho da vítima e ao erro dos atendentes, e não por suas restrições falhas. Como tal, o passeio foi fechado por apenas 2 meses, mas quando reabriu, ele redesenhou suas barras de colo e adicionou alguns cintos de segurança. Agora, os clientes maiores podem andar sem medo de cair, mas se eles querem isso, é uma questão totalmente diferente. O Flight Commander. Não é segredo que o Kings Island de Ohio não tem o maior registro de segurança. Desde 1976, pelo menos 7 pessoas perderam a vida no parque. Esses incidentes variam de emergências médicas e até raios, mas um caso se destaca graças ao passeio envolvido, o Flight Commander. Protegidos em pequenas cápsulas, os passageiros eram levados a uma altura de 18 metros e girados por braços mecânicos. Cada cápsula estava conectada a uma seção rotativa na parte de trás, e através do uso de um joystick, os passageiros podiam girar as suas próprias cápsulas em 360 graus. Era como controlar a sua própria nave espacial. Mas em 1991, apenas um ano após a inauguração, essa fantasia de nave espacial caiu na Terra. Uma senhora havia embarcado no passeio sozinha, mas de alguma forma escorregou de sua cápsula e caiu aterrorizantes 18 metros no chão. Ela infelizmente não sobreviveu, mas o evento deixou os investigadores coçando a cabeça. Ela foi presa com um cinto de ombro e uma barra de colo, ambos totalmente funcionais. Então, como diabos ela tinha escapado? Depois de mais investigações, descobriu-se que a mulher estava fortemente embriagada. E foi aí que tudo se encaixou. Acredita-se que em seu estado de embriaguez ela caiu mole, o que por uma falha de design permitiu que deslizasse para o assento desocupado ao lado dela e se soltasse das restrições. Talvez ela ficou muito tonta, ou talvez ela tivesse desmaiado completamente, seja qual for o motivo, não terminou muito bem para ela. O passeio foi fechado, mas reabriu em 1992, sem mais incidentes. Mesmo assim, o dano foi feito à sua reputação e foi fechado para sempre apenas 3 anos depois.
As corredeiras do rio Thunder. Quase tudo na Austrália quer te levar dessa para uma melhor. As cobras, as aranhas, até mesmo os brinquedos dos parques temáticos. Não tá acreditando em mim? Bem, espera só até ouvir o que aconteceu no Thunder River Rapids no Dream World. Foi um passeio de rio bem típico, com grandes jangadas circulares flutuando ao longo de um canal de água agitado, que foram levantadas para fora da água por um sistema de correia transportadora, com uma velocidade máxima de apenas 45 km por hora. Esse passeio não era uma aventura alucinante, embora tenha se tornado isso em 2016. Naquele dia, uma das bombas de água essenciais do passeio falhou, fazendo com que o nível da água caísse. Após a falha, uma balsa próxima à esteira ficou presa nos trilhos de suporte e não conseguiu chegar até a área de descarga. Mas menos de um minuto depois, outra jangada veio acelerando atrás deles, colidindo com a primeira jangada e tombando tudo. Ela derrubou 4 passageiros, que estavam terrivelmente presos embaixo da balsa, ou contra a correia transportadora em movimento. Infelizmente, nenhum deles sobreviveu, tornando esse um dos piores acidentes em parques temáticos da história australiana. Uma auditoria de segurança abrangente determinou que os sistemas de segurança e manutenção do passeio eram rudimentares, na melhor das hipóteses, e que um monitor de nível de água simples e barato poderia ter evitado todo o desastre. Essa supervisão inacreditável fez o passeio ser demolido em 2018, e a empresa que controla a Dream World, Ardent Leisure, foi multada em 2.800.000 por violações de saúde e segurança. Caramba! E você, se souber de outros passeios que eu não abordei, conta aí nos comentários abaixo. E quem sabe você pode receber uma mensagem na parte 3. Obrigado por assistir e até a próxima!